Pessoal, e a coisa ficou totalmente estranha pro time do Flamengo, hein? Aí, principalmente, o Bruno Henrique, né, que está sendo acusado de manipulação, né? Tudo isso pode ocorrer até numa exclusão, né, ser banido do futebol. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos voltar para o assunto Bruno Henrique, também a investigação da Polícia Federal. Aciono mais uma vez a Vitória Leite, que está acompanhando direto da polícia em Belo Horizonte. Se tem alguma atualização, Vicky, se não tiver nada de muito novo, e puder só tratar pro fã do esporte que está meio perdido ainda do que está acontecendo com o Bruno Henrique. Vamos lá, Mari, a gente tem uma atualização do STJD, uma boa tarde para você, pessoal aí que tá no estúdio, também para quem tá em casa nos acompanhando. Já vou passar essa atualização, mas vamos começar então do comecinho, só para todo mundo entender a situação. O GAECO, que é o Grupo de Ações Especiais de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal, abriu essa investigação a partir do momento em que órgãos que fazem consultoria e fazem fiscalização principalmente do Campeonato Brasileiro, que no ano passado, por conta de tudo que aconteceu, existia o Sport Radar já, que é um órgão que já é especializado nisso, já estava fiscalizando o campeonato, para entender algumas movimentações estranhas em algumas partidas. Então, no caso do Bruno Henrique, teve o jogo ano passado do Campeonato Brasileiro contra o Santos, Flamengo e Santos, em que o Bruno Henrique leva o cartão amarelo, seria o terceiro cartão amarelo dele de uma sequência, então o deixaria fora da partida seguinte. A partida seguinte seria contra o Fortaleza, e a seguinte ao do Fortaleza seria contra o Palmeiras. A gente que acompanha futebol sabe que é normal às vezes o jogador tomar esse cartão amarelo para não ficar fora do jogo mais importante, né? No caso contra o Palmeiras ano passado, toda a disputa pelo título. Mas a situação é que essas empresas, elas entenderam que existia uma movimentação exponencial, foi feita uma movimentação exponencial, um número de apostas em cima deste cartão amarelo do jogador por pessoas próximas ao jogador. Então, além de familiares como o irmão, a cunhada e também a prima, vários amigos ou colegas, assim, pessoas relacionadas ao jogador de alguma forma. Nessa manhã, mandados de busca e apreensão foram expedidos por todo o país, no caso, os dois estados que estariam envolvidos, o estado do Rio de Janeiro e também aqui de Minas Gerais, 4 cidades aqui de Minas Gerais. Esses mandados de busca e apreensão já foram cumpridos, 12 mandados no total, e aí agora vão poder de fato trazer materiais de evidência. E o que o STJD veio como atualização pra gente, né? O STJD já tinha recebido um comunicado da Diretoria de Ética e Conformidade da Conmebol, que foi encaminhado pela Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, da CBF, em agosto desse ano, sobre essa partida. Aí a Procuradoria procurou, oficiou, né, a Sport Radar, que é essa empresa de consultoria. A Sport Radar apresentou o relatório para eles e o STJD, na época, constatou que os fatos que foram observados não saíam da realidade razoável do futebol e que, por isso, mesmo que o alerta apontasse que um número maior de apostas teriam sido feitas no cartão amarelo, os próprios lucros dessa aposta, segundo, né, a nota que a gente tem aqui do STJD, os próprios lucros dessa aposta seriam reportados como ínfimos comparados ao salário mensal do jogador. E por essas razões, diante da falta de elementos concretos, entendeu-se pelo arquivamento, então, dessa peça. O que pode acontecer? Surgindo novas evidências, o STJD pode abrir uma nova, no caso, uma nova investigação e começar de novo, como a gente viu acontecer no ano passado no Ministério Público de Goiás, e o STJD, então, entrevistou, fez oitivas com esses jogadores. É bastante coisa, Mari, tentei ser bem detalhista aqui para vocês, mas o que aconteceu é isso, um número de apostas feitas pelo cartão amarelo do Bruno Henrique por familiares, a probabilidade desses cartões amarelos, que ele normalmente tomava de 20%, passar para 90%, inclusive usuários que teriam criado a conta num dia anterior à rodada, e usuários ligados ao jogador. Então, é tudo sob o campo da suspeita, mas que virou caso de polícia, Mari. Perfeito, Vitória, é isso, é muito delicado, envolve muitos personagens, envolve muitos órgãos, e por isso a Vitória traz com muita tranquilidade todas as informações para o fã do esporte. Do lado do Flamengo, quero também dar um pulinho no Rio de Janeiro, porque, Pedro, houve então a ação da polícia no Ninho do Urubu também nesta manhã, na casa do jogador, mas a programação do Flamengo foi mantida a mesma, né? Qual que é o posicionamento do rubro-negro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, um abraço aí também para o Prates, para o Marra, todo mundo está com a gente nesse Sport Center. Pois é, a programação do Flamengo está mantida sim.
com o Bruno Henrique. Ele chegou pela manhã no CT do Flamengo, então participa lá da atividade, aí almoça com a delegação e depois à tarde segue para Belo Horizonte no embarque para enfrentar o Cruzeiro amanhã na capital mineira, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Aí a delegação do Flamengo retorna para o Rio de Janeiro e aí só depois no sábado que volta para Belo Horizonte para um enfrentamento com o Atlético Mineiro na decisão, na finalíssima da Copa do Brasil. Como a Vitória detalhou muito bem, houve essa atualização do STJD, né? Então o Flamengo está muito atento a todos esses detalhes, procurando trabalhar mais internamente. Divulgou uma nota mais cedo dando suporte ao Bruno Henrique, ressaltando a presunção de inocência, garantindo que não teve acesso aos autos. É um processo sigiloso, mas que vai dar todo o suporte ao atleta por conta a questão da presunção de inocência, e que também Bruno Henrique vai seguir exercendo as suas atividades. Ele nesse momento é investigado, não é um denunciado, enfim, nada nesse sentido. Então ele está sendo investigado como as pessoas próximas ali dele e tudo mais. Então o Bruno Henrique, a questão agora, a preocupação mais interna é como ele vai reagir a todo esse cenário, já que, por exemplo, o Lucas Paquetá, muitos consideram que afetou um pouco o desempenho dele dentro de campo, etc. Então é uma situação tanto quanto parecida, tem parentes envolvidos, então o Flamengo vai ficar muito atento a essa questão. O Bruno Henrique, ele não participou do primeiro jogo contra o Atlético Mineiro na decisão da Copa do Brasil porque estava suspenso, mas poderia voltar sem nenhum tipo de problema no próximo fim de semana. É mais um pepino aí para o técnico Felipe Luiz, nesse início de carreira, ter que descascar, ter que lidar, porque vai ser mais uma semana mais turbulenta, tudo que o Flamengo imaginava depois de vencer o Atlético Mineiro por 3-1, mas estaremos lá no embarque do Flamengo para acompanhar como é que vai ser, se enfim alguém vai se pronunciar de uma maneira mais profunda, mas a priori o Flamengo vai ficar nessa nota para esperar o desenrolar dos fatos. Mari. Perfeito, Pedro. Quero ouvir vocês também. Qual que tem que ser a ação do Felipe Luiz, do Flamengo e do Bruno Henrique nessa situação? O Felipe se inteirar de tudo, né? Conversar com tudo. Para mim, porque pro Felipe é muito mais da parte psicológica do jogador. Sim. Do que efetivamente fazer algo, né, Marra? Saber se ele tá bem, saber se tem coisa. Bom, entender toda a história, entender toda a versão dele. E ele tem relacionamento com o Bruno Henrique para conseguir entender. E aí, como você disse na primeira hora, ligou para sua tia? Uhum. Né, assim, me conta de onde surgiu essas coisas e tal. E ele tem relação para isso. O Flamengo, acho que fez o que tinha que fazer. Mostrar que ainda é uma investigação e que ele apoia o Bruno Henrique e, ao mesmo tempo, abrir para a investigação. Estamos aqui à disposição, pode fazer o que você quiser. Isso, polícia, né? Pode investigar o que você quiser, não temos nada com isso. E o Flamengo foi muito digno, né? Assim, e a nota foi muito boa de acolhimento ao Bruno. Do Bruno, é uma situação diferente, né? O Bruno, para mim, a melhor forma de se defender de tudo isso é expondo tudo que ele sabe e, assim, sendo bastante transparente. Uhum. Mas talvez isso seja uma situação que tire ele do prumo, sabe? Uhum. Do eixo, de estar 100% concentrado no trabalho e tal. Eu imagino que ele seria um jogador para jogar contra o Cruzeiro e para jogar contra o Atlético. Porque os jogadores foram desgastados no último final de semana, ele não entrou em campo, então eu imagino, pelo menos contra o Cruzeiro, imaginava ele jogando como titular. Uhum. Mas agora eu já não sei. Agora vai ter que ver o Felipe e o Flamengo, a condição dele. Eu tô falando emocional. E chama atenção, foi o que a gente conversou um pouquinho na primeira hora, Prates, pelo tamanho do jogador, né? Porque quando a gente via alguns casos, eu acho que também o caso do Paquetá chama atenção, de outros jogadores na Europa, né? Trago o Paquetá por uma relação óbvia de nacionalidade. Quando a gente viu aqui no nosso futebol, passava não necessariamente por protagonistas do futebol brasileiro. Mesmo o cara ganhando mais do que a média do brasileiro, o cara foi buscar um dinheiro ali. A gente fica tentando juntar, claro, tudo na casa ainda da investigação, da suspeita. O que seria um motivador, né? O tamanho do personagem para essa investigação, né? E o recado que ela passa também. O que a gente viu nessa grande operação do ano passado, principalmente em Goiás, né? Era a facilidade para se ganhar dinheiro. Uhum. Como muita gente lucrava e como o atleta também lucrava, de certa forma, com
essa máfia que se criou em relação a apostadores e no futebol brasileiro principalmente, né? O caso do Bruno Henrique está sob investigação. Pensando esportivamente, como é um assunto muito complexo, muito delicado e muito relevante também, vai muito de como que o jogador está reagindo. Sim. O comportamento do atleta qual é? Porque, obviamente, o Flamengo conversou com ele, ouviu a versão dele. Olha, eu não tenho nada, não estou devendo nada para ninguém, possivelmente deve ter falado, vou abrir aqui o que eles precisarem em relação a sigilo bancário, sigilo telefônico. Como que é o comportamento do atleta? Se o Flamengo percebeu, e aí treinador, diretoria percebe que o atleta está muito afetado com isso, está abalado, é melhor tirar. Você não vai levar para um jogo de futebol alguém que talvez esteja com a cabeça em outro lugar, investigado, queira dar explicações, pode estar sentindo em relação até ao comportamento dia a dia. Isso é muito de cada um. Eu acho que não tem uma fórmula pronta para todos os jogadores. Né? Tem jogador que às vezes está sob investigação, aquilo não afeta dentro de campo, ele continua jogando normalmente. Tem jogador que já sente mais. Até pela própria consciência, entorno, né? Quem claro. sabe quem está envolvido ou É não isso. em algo é o próprio Bruno Henrique, né? Isso. E Isso como vai o entorno, determinar né, Mari? também. O entorno fala de pessoas muito próximas, familiares. Então são pessoas que diariamente conversam no caso do Bruno Henrique, conversavam com os outros jogadores. Então a gente viu que nem todos os jogadores reagiram da mesma forma. Alguns ficaram suspensos, voltaram jogando, parece que não tinham nada. Outros já têm mais dificuldade, né? Então veremos o caso do Bruno Henrique agora. E chama atenção porque a gente tem 2 personagens do Flamengo muito grandes, né, Marra? E que estão envolvidos agora, que é tudo que o torcedor não quer, o próprio Flamengo não quer, né? Pensando em ano de eleição, em toda a questão que o rubro-negro tem. O Gabigol ainda está sob um efeito suspensivo, né, do caso de doping. E aí agora o Bruno Henrique também nessa investigação. Para um momento de reta final, de início de trabalho do Felipe Luiz, de montagem de elenco para a próxima temporada, tudo isso fica muito uma incógnita pro treinador e pra gestão que for assumir, né? E é um início de carreira do Felipe Luiz, né? Até agora ele tem conseguido se mostrar bastante importante também nisso, né? Em blindar jogadores, em conseguir oferecer ao clube o melhor dos jogadores. E eu acho que isso é um baita de um teste, né? Sim. Nesses primeiros passos dele. Não é o mundo ideal, mas, de novo, tem tido muita investigação. Tem. Não quer dizer que é o Flamengo. Isso é Amanhã muito bom. pode ser um outro Esse é o lado bom clube. dessa história, né, Márcio? Sim. E sim, o jogador já fez. A gente está falando de uma situação do ano passado. Exato. Agosto do ano passado. Então, o jogador que já fez, depois da manhã, ele pode estar aí no noticiário também. Não tem absolutamente nada a ver com o momento de agora. Então, assim, não é uma perseguição ao Flamengo, né? É algo que alguém aprontou, que alguém desconfiou. Isso pode acontecer com diversos outros clubes, com jogadores que fizeram já no ano passado. Dadas as devidas proporções, é o que a gente fala sobre talvez as entidades punirem em alguns casos, sejam de violência, de torcida, de casos de racismo, de homofobia, até para evitar que próximos aconteçam, porque olha o tamanho da exposição para sua imagem, para sua família, para sua carreira, que bom que tem, então, uma investigação que isso também eduque para que futuros personagens que possam pensar sobre isso, é o lado positivo dessa história que a gente pode ter. Pois é, pessoal, hoje, nessa terça-feira, o mundo de futebol, aí, principalmente no Brasil, acordou com essa notícia que o Bruno Henrique é alvo de uma investigação, de uma operação da PF, né? A Polícia Federal está investigando aí o atleta por uma suposta manipulação em cartões aí no jogo contra o Santos, né, um ano passado. E isso veio à tona agora, depois de quase mais de um ano de investigação, depois de muita investigação, chegaram à conclusão aí, né, que o Bruno Henrique seria esse principal alvo. Estão investigando e isso, caso tenha realmente acontecido como uma manipulação, não tivesse acontecido algo do acaso, né, o Bruno Henrique pode ser expulso, né, banido do futebol aí, né? Então a gente já tem várias investigações sobre o caso. A gente já tem o caso também do Paquetá, de outros jogadores que foram investigados, foram acusados e passaram um ano, né, suspenso do futebol. E vamos ver como é que vai ficar essa situação, se o Bruno Henrique vai ser banido do futebol, se caso ele for mesmo, né, aí culpado, se ele vai ficar um ano suspenso, se ele vai ser banido, o que é que pode acontecer, né? Essas casas de apostas, essas manipulações de resultados aí já são muito antigas, né? Todo mundo sabe que casas de apostas, essas coisas de dinheiro fáceis sempre acabam em besteiras, né?
A gente já teve um campeonato italiano, qual era um dos maiores campeonatos do mundo na época, né, no tempo, há muitos anos atrás. Simplesmente acabou o campeonato ficou pífio, né, depois de muitas manipulações de resultados, né. Então, com isso, o Campeonato Brasileiro pode sim, se tiver inúmeras investigações e com isso inúmeros casos, isso pode acabar o Campeonato Brasileiro, virar um campeonato italiano da vida, um campeonato pífio, um campeonato a qual ninguém deposita mais nada. Então, com isso, os patrocinadores vão querer sair, né, e muito mais. Isso pode acabar simplesmente um campeonato brasileiro com todo esses casos aí de manipulações de resultados, né? Então, é um desrespeito. Se isso realmente, eu não estou aqui julgando, mas se realmente isso aconteceu, há um desrespeito com a instituição, com as torcidas, né, com todos que estão, né, envolvidos. Mas e aí, o que vocês acham? Bruno Henrique culpado, inocente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, né? Se ele for culpado, o que vocês acham? Tem que ser 1 ano de suspensão? Tem que ser banido mesmo do futebol? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!